Boa noite, boa noite. Começando aqui a aula de hoje, Hoje vai de ser, acordo hoje com vai a ser Lei Bitcoin? 9.610/98, o direito de gravação, a aula está sendo gravada, se restringe ao autor. E vamos para a Libra. Não acompanhei o Bitcoin, não acompanhei nada, só a Libra mesmo. E só isso. Vamos para cá. Ontem nós estávamos aqui no GBP-USD, né, nessa região, aqui no final do dia de ontem, e nós tínhamos aqui um topo formado nessa área, já com uma LT, né, rompida aqui, a gente vai ver tudo isso aí. Até o Iago, ele fez uma compra nessa região aqui, bem próxima dessa resistência do topo, qual avisamos a ele que estava errado. E aí deu um pivô LT aqui no M1. E olha aí, Iago, você teve oportunidade aí de sair positivo. Vamos ver, talvez tenha saído, né? Se tiver acionado bem o stop. O dia de hoje começa com as nossas 100 baby lines. Eu não tenho baby lines aqui. Eu vou ter baby lines só nesse momento. Eu preciso do nosso rally ou swing. Então tem o nosso rally de alta. Então aqui tem uma baby line. Aqui, 914. Aí 914 aqui. Eu não vou ter uma baby line de baixa. Eu vou ter essa outra baby line que é ajustada depois para cá. E depois no finalzinho eu vou ter aqui uma baby line aqui. No diário, novamente nós estamos aqui sobre aquela mesma zona de congestionamento com SLT, a qual falamos ontem, na gravação de ontem, como resistência. Né? O dia de hoje, né? Esse aqui é o dia de quarta-feira e aqui é terça-feira. Então, aqui seria uma região que a gente procurar novamente vendas nessa área aqui, que é a retração do dia de ontem. A gente já vai ver lá. Nenhuma mudança macro, não teve nenhuma mudança macro de fundo, topo, nada, né? Nada de fundo, topo diário, nada. No H1, nós começamos aqui acima, né, o dia aqui, acima dessa LT, uma LT importante. Então, nós temos essa LT aqui, que é uma LT importante, servindo de suporte. Já estava traçada ontem ela. E temos essa LT aqui servindo de resistência nesse compasso de LT. Então, nessas regiões aqui e aqui, eu vou procurar vendas devido a essa LT e devido a essa expansão que nós vamos ter lá pelo M1, né? Aqui é uma expansão de um pivô que retrai mais de 100%, a maioria de vocês ainda não sabe fazer, mas daqui para cá eu também vou ter raio-x de expansão de M1, tá bom? Deixa eu atualizar aqui já o gráfico do dia de hoje, né? Aproveitar o momento. Então aqui para o ao vivo, nossas linhas de tendência toscas, atualizadas. E nossa mínima close, nossa linhazinha, ela estava bem longe dos preços, agora já está mais perto, mais próximo. Aqui nós temos uma possibilidade, trabalhamos ontem com essa possibilidade disso ser uma onda A e uma onda B, né? E aqui já tem a cabeça do pivô formado, já rompida. Então já nos liberaria uma LT por aqui, que ficaria pior do que essa LT, que é uma LT mais antiga. Então a gente mantém essa LT do jeito que está e não precisa de traçar uma LT daqui para cá por causa desse ABC, porque ela fica pior do que uma LT melhor, né, que a gente tem. Tivemos aqui um topo bem longe aqui do CR, e nossa resistência de fundo está ali no ao vivo, onde barrou os preços aqui no ao vivo. Para o M15, também vamos levar a linhazinha. Olha como é rápido, né, para atualizar o gráfico, né? Não demora quase nada atualizar um ativo só. Só porque eu falei que não demorava quase nada, eu me embananei um pouquinho. Mas é uma coisa bem tranquila atualizar um ativo só. Não tem que... Quem ainda está numa dificuldade de velocidade tem que treinar um pouco mais. Mercado.
abriu nossa aula de ontem, ela acabou por aqui, né? Onde nós vimos lá no M1 uma possibilidade de um pivô LT daqui dessa LT. O mercado, ele abre, faz os nossos fundos e topos que a gente vê ali no M1. Esses fundos e topos, durante a operação, você tem que ficar olhando, ficar checando. Por exemplo, aqui pelo M1, como eu tenho um momento só, eu tenho duas expansões pelo M1, pelo M15, eu tenho duas expansões. A expansão de fundo, que é uma expansão feita pelo CR e o candle gatilho, e alcançando aqui, né, a expansão. Lembrando que é interessante, é mister, né, que os preços passem as nossas expansões. Então, vocês não têm que se preocupar caso os preços passem as expansões. Ah, Diego, mas tem uma expansão ali e o preço passou, né? O preço passou 10 pips da expansão. E eu quero acertar o cu da mosca. Eu estou mais preocupado em pegar esse movimento e acertar aqui o cu da mosca, de ser trader que acerta o cu da mosca, do que sair numa expansão aqui, ou em algum lugar aqui, adjacente aqui, que seja qualquer lugar aqui. Você não tem que ser esse trader que quer alcançar o cu da mosca, e você quer sim que os preços passem. Se você está comprado, que os preços passem o seu alvo. Você quer isso. Talvez você não sabe que você quer isso. O que você não quer é que os preços não cheguem no seu alvo. Os preços cheguem próximo do seu alvo e voltem. É isso que você não quer, tá bom? Então, controle a ganância nesse caso. Então, uma das expansões que nós temos é essa aqui, do fundo, e uma expansão do reverso, que é aqui. Eu vou deixar essa expansão de reverso, que alcança exatamente aonde, né? Que é a expansão mais importante que tem. Então, aqui a gente já vai ter um pivô complexo, e ele é um pivô aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1. Um pivô complexo 5, 1, com essa expansão contrária. Ontem, nós falamos sobre esse movimento de alta, até falei para o Iago, que estava posicionado, né? Falei para ele, cara, e para vocês, né? Cuidado ali, né? Quem for comprar, porque não é um movimento de expansão, né? Não é um movimento, é difícil esse movimento vir e romper a cabeça do pivô. Falamos aqui de falha, né? Temos aqui um pivogênico de baixa, né? Falamos aqui de retrações, falamos lá no M1 tem uma falha, um vacilo, um foi mal de baixo, que já vamos ver isso aí. Então, difícil, então fiquem atentos caso estejam comprados, correto, pessoal? Vocês lembram disso? Se não lembrar, eu tenho um vídeo ali, ficou muito bom. Acredito que eu vou estar postando umas partes desses vídeos, dessas gravações, lá nas redes sociais, que era um movimento ali que para você procurar vendas, né? Vou só atualizar aqui também já as linhas, aproveitar. Aqui, por exemplo, tem um fundo, desfechou, aí dá um novo fundo, né? E se você der uma estudada nas ferramentas de marcações de fundos e topos, a primeira lição que você tem é que você não vai ficar entrando em qualquer fundo e topo, usar ele sozinho, solitariamente. Porque senão você vai ver que tem casos igual aqui, deu um fundo e está em resistência e logo em seguida um topo, tá bom? Não é assim que se opera. Eu entro pelo M1, inclusive. Vamos lá, aqui é o topo, suporte de topo. Aqui para cá a gente tem aquela expansão, aquela LT, no H1 a gente não vai usar, e aqui a gente vai ter uma LT também, tá bom? LT de ponto B. Aí tem esse LT de ponto B e nós podemos ter uma roubadinha de LT aqui, que seria aqui, ó, tá bom? Que seria aqui. Opa. Aqui. Tá. Não vai fazer diferença essa angulação ali, tá bom? Aqui no M15. Então, teríamos essa LT aqui, essa possibilidade. Bom, das linhas de tendência toscas. E óbvio, para atualizar o gráfico falando, conversando com vocês, narrando, é muito mais cansativo e demora muito mais. Então, é indesculpável. Assim, demora muito atualizar gráfico, demora muito traçar. Então, a técnica não é para você. Procura outra técnica. Demora muito. Não, dá muito trabalho operar. Eu queria alguma coisa que não desse trabalho, que fosse eu entrar no trade, não acompanhar mais.
queria alguma coisa tipo croissant trader, sei lá. Vai procurar o croissant trader. Não vai dar certo, mas vai procurar. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é para quem quer ser iludido, para quem gosta de olhar o gráfico, de operar. Então, o trabalho que dá é o trabalho que dá. Que a moleza senta no pudim. Existem outros trabalhos, né, por aí. Às vezes na Matrix tem um trabalho que dá. Que dê menos trabalho, algo que dê menos trabalho. Aqui nós vamos ter uma venda de pivolinha. Aqui tem uma venda de pivolinha roubadinha, né? Os old school aí, a galera das antigas conhece, que é uma queda abrupta aqui do movimento, mais o Tiagará lá de fechamento e confirmação, lá no M1, nesse extremo reverso. No M1, vamos lá. Bom, essa LT aqui é uma LT importante, ó. Então, esse ponto aqui de marcação, nós fizemos essa marcação ontem, é um ponto de marcação onde na LT nós temos uma máxima que diz assim, ó, se os preços estão muito próximos, né, muito próximos e em cima, acima, né, e muito próximos, em cima e acima, muito próximos de uma LT, de uma linha de tendência, que é um suporte, então os preços estão baratos. Se estão baratos, eu não quero vender, né, eu quero procurar compras. Se os preços estão abaixo, como aqui, por exemplo, ou aqui, ó, então aqui está próximo, ó, muito próximo em cima, baratos, né? Aqui estaria caros, né, nessa linha. E caros eu não quero procurar compras, eu iria querer procurar vendas. Então aqui, pelo princípio da LT, eu tenho esse pivô complexo. Esse pivô complexo, ele vira esse pivô complexo aqui, que é um falcão manco, né? Ele tem as 4 formações do box, né? 1, 2, 3, 1, 2. Ele tem uma perna de 3 e uma perna de 2. É um falcão manco. Aqui tem uma outra entrada, a gente já vê lá. E os preços sobem para cá. Aqui faz um fractal para baixo, né? A gente já vai ver candle a candle. E aí aqui faz essa nova expansão também. Nesse momento aqui eu não consegui ver a entrada, tá? A não ser que você entrasse porque tinha essas 2 entradas aqui sob vigência. A falha, ela caminha, né? A falha, no caso a falha não. Vamos lá ver. Falha está aqui, manteve a falha aqui, não caminhou ainda. Vacilo aqui, vacilo servindo de resistência. E aqui é o nosso foi mal. Nosso foi mal, ele estava, eu vou voltar ele aonde ele estava. Aqui, ó. Nosso foi mal estava aqui. E aí ele faz uma nova mínima aqui, o nosso foi mal vai caminhar. Mais para frente ele caminha para cá, caminha para cá. Aí faz esse foi mal de alta. Lembrando, falha e vacilo de baixa. Vem aqui para essa resistência e nos dá um desenho. Olha só o desenho, né? Esse desenho ele não retrai desse movimento aqui, ele não tem, então ele não poderia ter uma retração muito grande, 50% desse movimento. Aí, Diego, e esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ele é perdido a uma falha Michu aqui. Essa falha Michu, ela libera, inclusive é um qualificador, né, para esse movimento, para esse desenho ali, para esse sinal de reversão. Tá? Aqui nós temos um pivô LT na mínima do dia, ó. Pivô LT na mínima do dia, expande ele, vai chegar. Também vamos ter aquela expansão do reverso. A expansão do reverso que pode ser feita aqui, vou fazer com vocês. Tá bom? Que é lá do H1, aquela expansão do reverso do H1. Olha só, chega aqui. Então é um ponto de retração, é um ponto de resistência, né? Onde nós estaríamos procurando uma venda. É aquele lance, né? Ontem, na gravação de ontem, não tinha como eu saber quanto que ia voltar esse movimento, ou quanto tempo ia demorar para esse movimento voltar. Essas coisas assim, cara, eu não sei fazer.
que horas que vai acontecer, quanto tempo um sinal vai levar para ele cair, para ele subir. Isso aí eu não sei fazer, tá bom? Mas ele foi para o nosso lado e ele demonstrou uma fraqueza aqui, ó, com esse desenho. Alguém tem dúvida dessa figura de desenho aqui? Todos? Posso continuar? Concordam que aqui tem uma figura de desenho? Aqui tem o nosso pivô LT. Vamos ver essa figura de desenho. Pivô LT. Os preços voltam. Ah, Diego, e aqui? Que não tem como vender, vai dando pavio, tudo em resistência. Os preços chegam nessa expansão aqui. Aí fazem esse outro pivô LT. Ó, esse pivô LT aqui, ó. O fechamento e confirmação dá aqui. Ajusta para a cabeça do pivô, está muito próximo. É 2 pips, ajusta para a cabeça do pivô e entrou. Então compra aqui, ó. Fechou, confirmou, ajusta média móvel, ajusta a cabeça do pivô, 5,27. Sobem. Sobem. Aqui. Vou ter essa LT. Vou ter essa retração. Tenho aqui esse ponto, ó, pontos de extremos de ajustes. Aqui eu não consegui comprar. Alguém comprou por aqui? Ó, eu tenho um ABC para baixo. Eu tenho esse ABC bem pequenininho, esse aqui, 1, 2. Só que ele dá, ó, fecha 1, desfecha, não mantém, fecha 1. Aí desfecha por swing rally, fecha 1, fecha 2. Seria bem aqui, cabeça dessa resistência aqui também não compraria. Só se tivesse posicionado aqui, tá bom? Então, também tranquilo não pegar essa formação, tá? Dessa posição, beleza? Não pegar essa compra. E o trade do dia, esse desenho aqui, simples pra caramba. O que vocês acham desse desenho aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre esse desenho? Vocês concordam que tem um desenho de venda ali? Sim ou não? Alô, alô? Estão me ouvindo? Sim, Sim, Diego. Douglas ali, sim, concordo. O movimento, olha só, pivô falcão, vou ensinar para vocês já, ó. 1, 2, 3, 1, 2, em aberto 3, ó, né? Então, desculpa, vou fazer de novo. 1, 2, 3, 1, 2, falha e vacilo estão de baixo. Pivô complexo, vou expandir esse pivô falcão. Aqui, ó, A, B, C, e aqui 4, 5, provavelmente prossiga essa queda aqui para baixo, tá bom? Então, essa expansão que está feita aqui, ó, essa estrutura. Aqui eu também botei essa expansão aqui, ó, tá bom? Essa expansão aqui, que é o A da onda C, A de C, tá? Com essa aqui, que é a onda A, né? Essa é a onda A toda. Aqui é o A de A, ó. A de A, A de C. Esse A de C ele vai dar uma completude de expansão com essa onda A. E aí, pivôs posteriores que vão ser formados vão dar também completude de expansão. Olha só, isso aqui é uma expansão de meio de caminho, nós pedimos qual valor? Expansão 1. Lembra que eu falei ontem sobre expansões? Expansão de meio de caminho, a gente vai, eu falo isso várias vezes, né? Expansão 1 é aqui. E aqui a expansão A, aqui A de C, aqui, tá bom? Só que olha só, quando os preços fizerem essa nova mínima, isso aqui é uma resistência, então o preço ele provavelmente prosseguirá para baixo, tá bom? Vamos chegar lá. Esse desenho, ele tem a completude de expansão dele, do primeiro fractal, com 20 pips. Alguém poderia ter saído nessa mediana, sairia bem aqui, ó, com 20 pips.
tá bom? Em bolsos 20. E aí você poderia vender novamente aqui, ó, nesses fractais aqui. Vender por aqui. Vender por aqui esse pivô complexo, ó, tá vendo? Olha só. Aqui poderia vender, tá longe da média móvel. Aqui poderia vender, ó, abaixo do close, abaixo da média móvel, abaixo da LT, abaixo desse vértice de LT. Aqui, ó. E aqui também poderia fazer uma venda, tá bom? Esse pivô aqui. Isso aqui não é um desenho, porque o desenho nós temos algumas características, lembra? 1, 2, 3, né? Aqui nós tivemos 65 pips. É tolerável 65 pips para essa onda que antecede o desenho? Sim ou não? Se tiver resistências significativas que te indicam isso. Nós temos essas resistências, temos expansão, retração, número de ondas, né? Temos linhas de tendência. Então nós temos isso. Aqui também seria uma possibilidade de entrada, a última possibilidade de entrada, ó, tá? Inclusive aqui esperando a média móvel. Tá? Nessa possibilidade de entrada são que horas? 17h50, é 11h50. Então 11h50 você tinha a oportunidade de estar pegando aí essa venda, ter surfado, pegado aí uns, saído aqui nesse fractal a 30 e tantos pips, então estaria ainda posicionado, tá bom? Então você teve dois grandes trades, na verdade, um grande trade, que eu digo um grande trade, quando eu digo para vocês um grande trade, eu estou querendo dizer o seguinte, um grande movimento, da máxima até a mínima, a nossa técnica, ela apontou vendas, vendas aqui, vendas aqui, vendas aqui. Vou demarcar aqui só para deixar claro, mas não precisa ficar demarcando essas entradas extras, tá bom? Ó. Daqui para cá poderia entrar, mais de 4 pips não ajusta. Seria daí esse pivô, ó. Pá, 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 tá bom? Você não tem referência ainda que ia subir. Aqui seria uma entrada ainda melhor. Aqui, ó. Corpo, parte do corpo, não é chute de ninguém. Aqui tem mais uma entrada, tá bom? Aqui teria mais uma possibilidade de entrada. Aqui não desfecha, então 1, 2, mais uma possibilidade de entrada. E aí acabou nossas possibilidades de entrada, faz esses fractais aqui. Essas expansão aqui de pivô intra-box, olha só o pivô intra-box, você pode pegar qualquer pivô intra-box. Se você fizer essas expansão de pivô intra-box com soberanas, que eu vou ensinar para vocês em breve, para os novatos, né? E linhas de tendência tosca, você consegue delimitar a probabilidade do próximo box, tá bom? Então, essas expansões intra-box são interessantes, quando está bem característico o pivô. Olha só essa aqui, ó, expansão intra-box, estão vendo? Interessante isso, né? Não é muito do gabarito, te ajuda a ver a leitura do trade. Intra-box, dentro do box. Vocês conseguem entender o que é intra-box? Intra-box, delimitando aqui onde tenta chegar o box. Todas as vezes isso vai acontecer? Não, essa aqui passou. Quando que isso vai acontecer com mais frequência? Quando eu tiver um ABC mais LT contrário, dentro da nossa técnica, ó, tá vendo? Aqui eu já não tenho, tá vendo? Essa aqui não funcionou? Olha ali, ó. Não tem o ABC mais LT sendo rompido. Ah, mas isso aqui, ABC mais LT vértice simultâneo, não é na máxima do dia. Né? Então, nós temos esses intrabox. E esse desenho aqui? O que vocês acham desse desenho? Desenho de fractal, né? Desenho de pullback. Conseguem ver que é um desenho de pullback? A expansão dele, ó, mal joga para sair do conge box, da possibilidade de conge box aqui. Estão vendo? Mal joga para a possibilidade de sair fora do conge box. Onde estariam as nossas linhas de tendência? Estão acompanhando? Estão gostando dessa? Vocês estão bem calados aí, estão prestando atenção, né? Sim, Diego. Estão acompanhando, né? Ó, temos SLT, vamos ter SLT aqui. Isso aqui tem bem característica de pullback, tá? E aí aqui, ó, esse pivô aqui, ó. Tu entrou nesse desenho de compra, né? Tu tá comprado, né? Tu tá com quantos pips? Cara, eu entrei nesse desenho, eu tô com um pip positivo. Então pode liquidar. Aproveita e sai positivo. Fechou.
Tá vendo? Se tivesse entrado aqui, ó, teria chegado a 10 pips, ó, alcançado a tua expansão. Presta atenção nisso aqui, ó, Iago. Vai pegar a cabeça do pivô do desenho, e se tiver aproximadamente 10 pips, tu não vai entrar. Aqui tem 11, com resistência. Tem 10 dessa expansão melhor, só que dá resistência 9. Então, teu risco retorno, ele fica ruim para um trade, tá bom? Isso é característico de pullback, tá bom? Tem grande probabilidade disso aqui cair. Então, quando fizer nova mínima aí você arrasta para cima e agradece. Então, Diego, e se subir? Cara, se subir, fica tranquilo, bicho. Tem outras oportunidades. Ô, Diego, ele para. Só um pouquinho, tá? Eu tô pegando esses 3 no final do dia, ele escreveu, que o mercado fica parado. Vou evitar. Já falei para vocês fazerem um estudo sobre, olha só, o tanto que oscila no final do dia, né? Pega os últimos boxes final do dia. Então, sim, cuidado. Só que não generalize assim no final do dia. Você pode operar o SDJPY no final do dia, vai ter muito mais possibilidades. O problema não é esse trade estar na localização final do dia. Já te respondo, tá, Sam? Só um pouquinho. O problema não é o trade estar na localização final do dia. O problema é essa estrutura aqui, ó, de desenho, entendeu? sim. Ó, veja bem. Ontem o seu problema foi comprar aqui, ó. Sendo que isso aqui é uma resistência de topo gatilho. Todos vocês sabem delimitar ela. Concordo. Sim. Então, comprou um pivô LT numa resistência abaixo de uma LT contrária, abaixo de vértice de LT, abaixo dessa LT principal, tá vendo? Que a gente usou hoje para comprar, ó. Até aqui teria, né? Nossa, até, ó, perceba que se o preço fizesse isso aqui, você ainda ia continuar comprando aqui, tá vendo? Sim. Por causa dessa LT principal aqui, ó. Tá mais barato LT, ainda. Ó, isso. Ó, uma LT que vem lá de trás, ó. Olha de onde ela vem. Daqui, ó. Dali, ó. Então, lá de trás. Então, a tua compra ontem, o problema não é... Vocês conseguem entender, galera? Não generalize. Quando você está sob... Todas as vezes que você generaliza, você está sob o domínio da Matrix. Então, o teu problema não é comprar ou vender ou fazer trade no final do dia. O problema é o trade que tu escolheu. Esse aqui tá errado, aqui tá certo, aqui tá certo. Mas não é porque tá no início do dia, entendeu? Não tem nada a ver. Sim, Diego. Aqui, a formação gráfica desse desenho que tu comprou... Formação gráfica do desenho que tu comprou é um desenho... Ó, isso aqui é ponto... Lembra que tem um ponto da falha, né? E tem um ponto de sustentação. Abaixo do ponto de sustentação. Quer comprar? Quer comprar? Delimita ali, ó. Ponto de foi mal, né? Que seria um ponto de foi mal, né? No fractal menor, ó. Que é ponto de sustentação, tá bom? Vai ter que comprar aqui acima da cabeça do pivô. Acima da cabeça do pivô, porque aqui era a resistência, então tem que ser acima daqui, não pode ser por aqui. O ideal é se afastar desse ponto de sustentação ou daqui para cá tem uma distância grande, tá bom? Acima da cabeça do pivô, se daqui até aqui tem 10 pips, acima da cabeça do pivô, a tua entrada vai ter 9, 8 pips. Fica muito caro o teu stop. A, B, C, 4, 5. Aqui é uma quinta de quinta, ó, tá? Aqui é um A de quinta. A de quinta. Isso aqui é um pivô riquinho em informação. Não vendam aí, galera, porque tu não sabe de fato se vai cair. E outra, o trade original é aqui, era para tu estar vendido aqui, ó. Aí isso aqui pode subir, você não aciona, você não toma perda. Você vende melhor até aqui. Se por um acaso subir, tu tá de fora, tu vende. Se cair, meu amigo, aprende a entrar nesses aqui e ficar. Ah, Diego, mas demora muito. E eu não tenho paciência. Então, você se deu mal, porque a vida de trader requer paciente e inteligência. E paciência, a boa notícia é que é um fruto do espírito e você pode cultivar paciência, tá bom? Vamos lá. Tivemos aqui essas possibilidades de entrada. Vou marcar aqui essa última possibilidade de entrada e vou falar um negócio muito importante para vocês. Vocês não queiram acertar o cu da mosca nem na saída e nem na entrada.
Ah, eu entrei aqui, saí aqui, aí fiz uma revenda. Tudo bem. O cara talvez vai estar iludido que ele entrou aqui e saiu aqui nessa expansão mediana, número 2. E ele vai ficar iludido de que, né, tinha uma LT e tal, de que ele acertou o cu da mosca aqui desse fractal. Mas aí, quando ele fizer uma revenda aqui, ele vai tomar um calor. Se ele é um trader que quer acertar o cu da mosca, ele vai se frustrar e vai dar espaço para sabotadores de emoções negativas. Cara, tu coloca o teu stop loss, além da cabeça do pivô que você entrou, que é aqui para cima, não é acionário, tu toma um calor. Tu tem que estar acostumado, você tem que ser acostumado a tomar calor. Não existe isso de você acertar todos os trades, entrou no trade e o trade foi ao seu favor. Não tem que ter o teu stop loss. Nenhum desses trades aqui foi acionado stop loss, tá bom? Ele vai ficar aqui acima. E aí o preço cai. Quando o Iago entrou aqui, ó, fechou e confirmou, Iago, me diz exatamente onde é que você entrou, Iago. Eu vi aqui, ó, tem um fechamento, um desfechamento, um fechamento, um desfechamento. Tu entrou aqui na 22 e 27, 22 e 27 estava a 6 pips da cabeça do pivô, tu vai ter que necessariamente fazer um ajuste de insimidade, que está a menos de um pip de uma resistência, e tu vai ter que entrar aqui, ó. Na melhor das hipóteses, 22 e 28, tá bom? 22 e 28, ó, 8 pips da sua resistência. Não faz sentido nenhum tu entrar nesses trades de pivô Michu, tá bom? Tá bom, Diego. Então, e aí, a lição de hoje ali, que fica, que é bem interessante, ó, antes de eu tirar aqui esse fundo, né, a que serviu de fundo resistência, eu vou atualizar esse fundo resistência, ela vai estar aqui, ó. A lição que fica aí hoje, então, é liquide imediatamente um trade fora da estratégia, fora da técnica, tá bom? Imediatamente. Se tivesse com 3 pips negativo, o que você ia fazer? Esperar ficar positivo? Liquidar. Liquidar, Diego. Porque liquide imediatamente. Olha lá. Eu já tô fora. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só. Sam, fala lá. O que você ia falar? Não, eu ia perguntar que horas que ele volta. É um box só que ele fica assim, fechado? Ou uma hora? O quê? Não entendi. O mercado, ele volta ali, ele fecha agora, né, o GBP. Não, ele não fecha. Tá viajando. Mas ele fica esse candle feio ali. Feio? O que é um candle feio? Um Ali, fatinho feio. Um candle feio. fica Não rabiscado adjetivo ali. gráfico. Aí o cara vai e fala feio, seu candle feio. Fala. Não tem candle feio, bicho. Aqui o problema não é a hora, não é o final do dia, não é o final do dia. É que final do dia eu tenho algo chamado minutagem. Eu estou muito próximo de estabelecer novas resistências e novos suportes, tá, Sam? O que eu tenho feito aqui no final do dia? O que aconteceu aqui graficamente no final do dia? Com essa nova mínima aqui, ó, com essa nova mínima, eu tenho o nosso foi mal alargado. Olha só, Sam, vamos comigo. Vamos comigo. Pensa aqui comigo. Esquece candle feio, esquece final de dia. Vamos lá. A falha está de baixo? Aqui, ó. Né? Tá. O que eu preciso para a falha caminhar? Nova mínima aqui, na mínima da semana anterior. Já está até demarcado ali, nem vou colocar uma linha nova. Aqui, ó, mínima da semana anterior. Mínima da semana anterior foi alcançada? Não, acho que foi. Sim, não tô vendo foi. aí. Não foi. Aqui, ó. Mínima da semana anterior não foi alcançada. São quantos pips? 73 pips. Então, não rolou. Nosso vacilo está aqui. Também na mínima da semana anterior vai fechar a boneca russa. A boneca russa está aberta. Eu tenho falha vacilo já aberto. Fractal menor aberto. E ele vai abrindo a boneca russa para que está aberto. Então, a mínima da semana anterior não foi alcançada. Então, quando tiver feito essa mínima da semana anterior, vai fechar o fractal. Abre aqui um foi mal. Um foi mal. O nosso foi mal, a gente delimitou ele. Nós trouxemos ele para cá agora. Para cá. Pra cá. Quando é que vai fechar essa boneca russa que o foi mal vai entrar dentro do... aqui eu tenho um foi mal de foi mal, tá? Foi mal de foi mal, não tem nem nome o foi mal de foi mal. Ó,
Então, 66, eu posso tirar um foi mal de foi mal. Se vocês não doerem os olhos aí, de tanta linha, foi mal de foi mal é aqui, ó. Tá bom? Ó, foi mal de foi mal foi aqui, tá. Pá! Tá de alto. Tá bom? Reversão aqui, ó. Reversão, teve um fundo, uma reversão que não fez fundo, tá? Só que qual é o problema desse foi mal de foi mal? Esse FFM. O nosso foi mal tá de baixa, nossa boneca russa tá de baixa. Se eu subir o tempo gráfico ontem, a gente viu que falha H1, falha diário, falha M15, tá tudo de baixo. Eu tô olhando só a falha. Aí eu vou ter aqui já nova referência inferior, nova referência superior estabelecida, tá bom? Daqui para fazer uma nova mínima, esse foi mal que estava aqui, ó, vai vir para cá. Sim. E Tá? aí já fecha a boneca russa. Aí não Não, precisa. não fecha a boneca russa. Calma, tu sei que. Calma aí. É que eu não tô vendo a mínima. A Tá lá mínima está embaixo. aqui embaixo, ó. Ah, tá lá embaixo, tá, beleza. Para fechar a boneca russa, meu amigo, olha o que tem que fazer. Isso, Tá. pam, pim, pam. Aí fecha a boneca russa aqui. Todas as falhas e foi mal, vem para cá. Sim, Confere? confere. É porque eu não tava vendo a mínima ali. Tá. Deixa eu te dar uma informação. Não Se acompanho eu ali. fizer essa expansão, ó, olha onde é que vai jogar. No olho da mosca. Olho do fechamento da boneca russa, entendeu? Então não tem como, assim, ó, eu ser ousado e comprar esse desenho Michu. Estão entendendo, galera? Não tem Sim. como ser ousado e comprar esse desenho Michu. Não tem como você ser ousado. Anotem aí uma frase muito interessante. The trend, que é bem batida, mas vocês têm que entender ela. Is your friend. A tendência é a sua amiga. E a falha de tendência é um indicador de tendência. Então, a falha de tendência e as linhas de tendência e as expansões de tendência macro estão todos jogando para esse fechamento de boneca russa M1. Então, se a tendência é sua amiga, cara, escuta a sua amiga. Não é local bom para você comprar aqui. Tá bom? Então, é isso. Então, nosso gabarito até o momento está com essas vendas em aberto. Vendas que você ou vende aqui, vende aqui, vende. Olha o tanto de oportunidade que vende, né? Galera, vocês têm que também outra coisa. Tem duas coisas que o trader iniciante erra. É o seguinte: ele quer um trade que entra, que tu entrou e ele explodiu para cima ou explodiu para baixo. Só que quando tem um trade que tu entrou e ele explodiu para cima, o trade iniciante ele sai aqui, ó, aqui, aqui. Confere, pessoal. Quando vence uma resistência, essa resistência vira suporte, ele sai. Ou quando vence um suporte vira resistência, ele sai. Ele não pega tudo, porque ele não consegue deixar o lucro correr ao meu favor. O Sam está falando que já fez isso muito. Então, você, na verdade, não quer. Você diz que quer que o mercado vá de uma vez, só que quando ele vai, você sai na emoção. Então, tem que aprender a ler o mercado e deixar ele ir. Tem que deixar ele ir. Não pode deixar o seu coração bater na velocidade do candle. E aí vocês dizem assim, é ruim quando tem um calor temporal, que é essa formação desse pivô falcão aqui, ó, né? Asa A com 3 boxes, asa B com 3 boxes. Então, essa formação do pivô falcão, quando tem essa formação do pivô falcão, vocês dizem que não gostam, porque te deu um calor. Mas eu vou perguntar, cara, se o pivô falcão tem uma asa A de 3 boxes e uma asa B de 3 boxes, necessariamente vai ser 5 horas para formar um pivô falcão. Concordam comigo? Mínimo, né? Mínimo 5 horas. Ah, mas é muito tempo, cara. Não é muito tempo, cara. Se você tiver aí, sei lá, cerca de 10 mil dólares no seu capital de trade dessa conta e você estiver ganhando 50 pips, você está operando a 30 dólares o pip. 50 pips, 30 dólares o pip, dá 1.500 dólares. Não é isso? É isso, produção? 30 dólares o pip vezes 50 pips, 1.500 dólares vezes 5. Vou colocar 5 só, ó. 7.500 reais em um dia. Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Então o tempo é relativo, né? Se tu for falar para alguém que tu fez 7.500 reais em um dia de trabalho,
Ele não vai falar, meu Deus do céu, mas foi muito tempo que você trabalhou para fazer 7 mil reais, tá vendo? Isso com capital pífio, capital mínimo. Ah, mas é muito dinheiro, 10 mil dólares para operar. Tá, eu tô falando de trader profissional. Tô falando de, dá para você fazer, operar 30 dólares? Dá. Mas eu tô comparando você com você ser um empresário. Abre uma empresa com 10 mil dólares. Vai fundo. O Iago aí é programador, ele sabe que às vezes 10 mil dólares mal montam uns computador foda aí, né? Um escritório. Enfim, é dinheiro, tá? Não tô falando que é pouco. Mas que seja 5 mil dólares, então que seja você fazer R$ 1.000, entendeu, galera? Não precisa fazer 7.500. Pegaram a manha, né? O que eu tô falando. Então não é o mercado tá no final do dia, tá, Iago? Ou no início do dia. Final do dia, tu vai ter que ter uma leitura melhor, porque ele tende a congestionar mais no final do dia, tá bom? É só isso. Só que não é isso, falou pro emocional, isso aí, mas estamos aqui para isso, tá bom? E não tem nada a ver de ser candle feio, tá bom, Sam? Brinquei contigo ali, é porque tem que brincar mesmo, a gente não pode alimentar os sabotadores. Então, não tem esse negócio de candle feio. É candle. Candle é candle. Candle tem algumas informações. Candle, todo candle tem pavio, não que todo candle tem pavio, né? Todo candle tem máxima, mínima, abertura e fechamento. Alguns tem pavio e todo candle tem corpo. Menos o doji tem corpo, né? É um corpo bem magrelo, né? E alguns candles têm pavio. Tem candle que não tem pavio. Eu ter formulado a pergunta, eu tinha falado, esse candle aí é válido ou não? Né? Na verdade, eu falei que era feio. Todo candle é válido. Candle é uma informação. Olha só, lembra que eu te falei lembra que eu falo para vocês, ensino para vocês que o mercado financeiro ele conta uma história e que a técnica ela decodifica essa história, ela decodifica que o mercado sempre fala para onde ele vai. Isso aqui é um cara que eu estou seguindo na rua que eu desconheço. Só que se eu souber seguir caras na rua, tu acha que um cara muito bom de seguir alguém na rua, ele consegue seguir qualquer pessoa na rua? Se o alvo dele virar para a esquerda, ele vira também. Se virar para a direita, ele vira também. Confere? Eu acho muito louco aqueles caras que tentam fugir naqueles programas de TV americano, tentam fugir do helicóptero. Como é que o cara vai fugir de tanta polícia e tanto helicóptero, sacou? Não vai conseguir, né, cara? Não vai conseguir. Então o mercado é isso. A gente não sabe se ele vai subir ou se não vai, mas se ele subir, ele vai dar sinal, ele vai contar. Se ele for virar aqui, inverter e fazer uma alta, ele vai nos contar através das ferramentas de reversão, de continuidade, das linhas de tendência, das falhas de tendência, das ferramentas que a gente tem de suporte e resistência. Ele vai contar uma história, então tu tem que ser paciente. Então nós temos um alfabeto que nos conta uma história. Temos um alfabeto que nos conta uma história. Dentro desse alfabeto, nós temos um ABC, um ABCD que eu estou falando, não é um alfabeto mesmo. Aí o Sansa, olha só, o que tu está falando é que tipo o Y é uma letra feia, que o Z é uma letra feia, ou que o H é uma letra feia. Não existe letra feia no alfabeto. Todas são úteis. Ah, mas o Y usa muito pouco. O Z usa muito pouco, mas usa. Seria da zebra sem o Z, né? Essa é mais bonita que Z, tá vendo? Então não faz sentido. Imagina um escritor falando isso pro outro. Não usa essa palavra porque essa é feio, cara. Sacou? Tá entendendo a loucura que a gente entra? Então não entra nessa loucura. Sim, não entra nessa loucura que o pessoal, eles estão no chat ali, vocês não conseguem ver, caso esse vídeo seja disponibilizado. No chat eu não consigo gravar esse chat. Seria legal se gravasse o chat também. Mas a loucura ali, entendeu? É Kendall. É Kendall, não tem coisa feia, não adjetive gráfico, acho que é uma outra grande lição aqui desse aftermarket, não adjetivar o gráfico. E é isso, ó, salvei teus pips do Make Pips, porque Make Pips, Keep Pips, Repeat, porque adjetivar o gráfico é o primeiro ponto para os teus sabotadores roubarem seus pips, tá bom? Vou rolando aqui para ver se faz essa nova mínima, para a gente falar para o Iago que ele me deve um chopp, mas não está fazendo. Vamos esperar.
Manda o Pix. Isso aqui, ó, Iago, também, ó. Isso aqui, ó, resistência, tá vendo? Olha aqui o mercado, ó, me deu essa informação, ó. Tá vendo? Sim. Sim. Bom, nós temos aí, então, estamos esperando uma caminhada da falha. Só preciso aqui, ó, de alguns pips, ó, 12 pips. Ah, Diego, mas pode subir. Meu amigo, se tu tá vendido subir no 0 a 0, o que tu vai fazer? Tem 50 pips que tu tá ganhando. Chegar no 0, o que você vai fazer? Sai fora. Diego, esse trade, você sairia no 0 ou você sairia numa proteção de lucro? Esse trade, especificamente, vendido, eu saio no 0. Por quê? É tantas resistências que tem aqui, ó, daqui para cá, que eu prefiro pagar para ver no limite do limite do limite desse princípio de que jamais deixe um trade positivo ficar negativo, entenderam? E se eu saísse numa produção de lucro, daí eu ia fazer hora extra para procurar outra venda. Mas prefiro sair no 0, nesse caso aí. Tá bom? Caso não dê compra, e aí dê sinal de saída no 0 mesmo. Daí tu se protege, não tem problema. Ah, Diego, se subir o mercado, aí você sai no 0, cara. Daqui não teve venda, aqui não tem venda. As vendas são aqui, ó. É a venda original mesmo aqui em cima. 50. Então, trade ali. Esse aí eu botaria um break-even. Ou então, ou se eu tivesse com medo, assim, tipo, nossa, mas é 50 pips. Aí sai liquida agora e vai dormir daí. Né? Só que daí não chora daí também, caso o mercado estoure e vá para o seu lado. Ele pega essa velocidade para ir para o seu lado, tá bom? Essa é a expansão principal, ó. Essa expansão foi perdida, ó. Aonde vai dar essa expansão? Vamos ter que ver lá no tempo gráfico maior, tá? Olha lá. Essa expansão, ela caminha, ó, caminha as nossas falhas todas, tá bom? Então, essa expansão caminha as nossas falhas todas. Tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí. Ah, Diego, mas eu tô fora do mercado. O que eu tenho que fazer agora que eu tô fora do mercado? Agora tu vai fazer igual o Iago, que tá indo embora, e vai lá pro CrossFit, ou vai lá pro Jiu-Jitsu comigo. Hoje não tem Jiu-Jitsu, mas ou tu vai ver um filme, ou tu vai estudar gráfico parado, ou vai outro ativo, porque esse aqui não tem o que fazer agora, tá bom? O euro eu tô sem gabarito, então a gente não pode falar, e acabou a nossa aula. E o Bitcoin, eu também não tô acompanhando, tá? Tá, Sam? Não tô nesses tempos aí, não tô acompanhando, mas olha só. Aqui é falha. Então aqui tem um pivogênito de venda, ó, tá vendo? Aqui vai ter uma venda. Aqui tem essa retração do dia, aqui vai ter uma possível venda, aqui vai ter uma LT, vai ter uma possível venda. Tá vendo? Aí tu vai pegar a nossa expansão mágica. Vai meter essa nossa expansão mágica ali, ó. Essa expansão tá com esse fechamento abaixo. Isso aqui é resistência. Resistência. É isso aí. Então, hoje foi venda atrás de venda, né? Que teve venda, tá vendo? Só que, assim, essa análise está bem simplória, né? Aqui no H1, eu tenho que ter mais, tem que ter uma análise com onde está, de fato, as minhas expansões, as minhas retrações. Olha que louco, né, essa expansão. Semi-short, ABC, 4, 5. Ok? Não confia em mim, não, do Bitcoin, não. Eu precisaria de uma meia hora aí para atualizar o gráfico do Bitcoin, que ele está bem avançado, tá? Bom, vamos ficando por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaram desse segunda aula aí? Show de do bola. Aftermarket? Segunda aula de modelo Aftermarket. E é isso, galera. Ser trader é esperar. É esperar. Esperar. O Diego Se o falou que mercado tinha um subir para fundo, cá, tá? um Aí fundo ele vai ser falso hoje. generoso. Fundo falso. Fundo falso É, 20 hoje mil deu. dólares. É.
Fundo falso deu aqui, ó, nosso fundo em retração e expansão número de ondas. Aí você evita. Ontem deu um, hoje deu outro, é isso? Ontem deu. Não, deu um aqui, ó. Tá vendo? Com essa expansão no M1 e tal. Uhum. Qual o tamanho da resistência do teu FOMO? Como é que é isso, Diego? É que em dias assim que tu tem que exercitar a paciência, é legal para tu quantificar como é que tá a resistência do teu FOMO, né? Por exemplo, o meu, eu fiquei 2 horas ali sem fazer nada e começou a me vir aquela vontade de clicar, tá ligado? E aí e aí eu já botei no meu diário de trade, porra, hoje com 2 horas esperando o FOMO apareceu, tá ligado? Agora o próximo vez é tentar estender isso para 3, 4 horas. E aí vai. Com certeza. Com certeza. É algo que você vai crescendo também. É algo que tu vai aprendendo a lidar. Tu vê, tu domina, né? Tu dá nome. Quando tu dá nome para algo, dominar, né? Dar nome. Quando, né? Lá em Gênesis, quando Deus falou assim, ó, vai em domine por tudo, né? Adão e Eva foram lá e dominaram e deram nome para tudo, e dominaram sobre as coisas. Hoje em dia a gente vê a multiplicação do conhecimento, e eu mandei para o Ronan algo que eu recebi patrocinado no Instagram, não sei nem porquê. Eu recebi uma técnica de curva de corrida que era assim, ó, tinha uma curva específica e eu não sei, aí tinha uma técnica chamada para esse tipo de curva, tinha um nome que os caras faziam essa técnica, tinha um ângulo certo, um nome, cara, nome do ângulo da técnica que se fazia a curva lá na corrida, muito louco. Eu falei, cara, tudo, né? O Ronan viu, muito top. Tudo tem um nome, assim, ó, tudo, e por isso que multiplicou o conhecimento. Aí, se você for ver, os japoneses, eles são uma pequena ilha com muito respaldo mundial, porque eles são mestres em nomear as coisas. Assim. O judô é muito bem nomeado, o jiu-jitsu é muito mal nomeado. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Quando você nomeia o teu sabotador, como o Diego falou, você vira e fala assim, ó, FOMO. Cara, é como se você jogasse luz ali. Meu, estou sob influência do FOMO. Meu, cara, ele não te pega mais, entendeu? Se você fala assim, ó, puxa, tô em FOMO, você sabe o que você tem que fazer, você não faz. Você consegue vencer ele. Agora, tu não vai vencer ele se você não souber o nome, não saber o que é, não saber o padrão. Quando você descobre o padrão, igual os padrões aqui, a gente não opera padrão, a gente opera padrão. Existem os padrões de comportamento. E é muito legal isso que o Diego falou, porque ele viu assim, ó, poxa, 2, 3 horas sem fazer nada, me veio o tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Me veio o tal do FOMO. Poxa, ele já catalogou isso. Ele consegue ver quando ele está sob FOMO, ele consegue tomar melhores decisões porque ele nomeou, ele deu nome, ele dominou. É muito interessante isso mesmo, tá? E vocês vão ter que se acostumar. Estava falando com os meninos ali na academia, e assim, 1 ou 2 trades no dia, GBP-USD, por exemplo, Euro-USD, procura 1 ou 2 trades no dia, que eu estou dizendo movimento, tá bom? 1 ou 2 trades. Cara, não pegou o trade do dia de hoje? Pega amanhã. Ajusta a tua rotina. Não adianta querer entrar em qualquer lugar. E você precisa de poucos trades na semana para você fazer o dinheiro que você quer, cara. Isso é um fato, bicho. Poucos, 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 poucos. O caminho não é clicar muito, o caminho não é se expor muito, o caminho não é ser o guerreiro do mercado, né? O caminho não é. Isso é para jogador gambler. Isso é para provedores de liquidez. Provedor de liquidez que tem que ficar entrando no mercado para prover liquidez. Você é um sniper, você espera o padrão, você tem uma paciente inteligência, você se autodomina, cara, você é paciente, bicho. Um especulador financeiro tem a paciência de um monge, o instinto de uma raposa, a frieza de um iceberg.
precisão de uma máquina. Está lá no axioma 1, ok? E aí é legal colocar no teu diário de trade também, nas suas reflexões, se você teve o instinto de uma raposa, né, que ficar alerta. O instinto de uma raposa é estar alerta. Uma raposa pode estar fazendo outra coisa, cara. Vê um barulhinho, ela, pum, é o Zanshin lá do Karatê, é o sempre alerta. Estado Zanshin, tu tá em alerta, tá fazendo outra coisa, mas tu tá alerta. Tu tá aqui, tu tá vendido, mas tu tá alerta. Tá fazendo outra coisa, tá pegando aula, mas tu tá alerta. A frieza de um iceberg, tu não vai sair se você tá vendido, isso aqui, ó, explodir para baixo ou explodir para cima, tu não vai, teu coração não vai. A frieza de um iceberg. A precisão de uma máquina, você tem pontos de entrada específicos, você tem pontos de leitura gráfica de ferramentas específicos, precisas. Precisão de uma máquina. A paciência de um monge, cara, tu fica ali, ó, monge tibetano lá, ó, esperando, e estar em paz. Paciência é a união, né, de paz com ciência. Eu estou em paciência porque eu tenho a consciência, eu tenho a ciência, eu tenho a sabedoria que me gera paz. Paz, ciência. Eu estou operando aqui em paz, ciência. Como eu sei olhar o gráfico, eu sei ler o gráfico, eu sei ler o que o mercado está me contando, eu tenho uma paciência. Beleza? E aí a gente vai sair por aqui. Deu 1 hora de aula. Até amanhã, nosso aftermarket. Fui. Porra, agora eu podia ter colocado um aplauso, né? Tchau. Cadê? Muito bom. Valeu. Vamos cancelar aqui a